que a gente vai entrar hoje é amplificador diferencial, que é o nosso famoso amplificador operacional. Basicamente, todos os nossos amplificadores operacionais são um tipo de amplificador diferencial. E a grande motivação para ele, se a gente for olhar para os dois circuitos que a gente estudou antes já, aquela fonte, aquele amplificador com carga fonte de corrente, que é o primeiro que a gente viu, que a gente acabou de revisar, em que o transistor amplificador é o de cima, que é uma fonte de corrente variável, de acordo com o sinal de entrada, e embaixo tem uma fonte de corrente constante. O que a gente quer e o ponto de operação no qual ele tem o melhor ganho possível, quando se excursiona aqui no eixo horizontal a tensão da entrada, o V comum aqui, o que a gente observa? Que a tensão de saída ela vai ser mantida bastante alta até um certo instante, ou uma certa faixa aqui, em torno de 3 volts, na qual a corrente injetada pelo transistor de cima fecha exatamente com a corrente que o transistor de baixo está drenando. E aí, abruptamente, muda a tensão de saída e vai para um valor mais baixo. E nessa faixa aqui, então, logo após esse momento dessa transição abrupta, o transistor de cima ele vai começar a fornecer menos corrente do que o transistor de baixo está configurado para absorver. Então a tensão de saída baixa muito. E o trecho de operação na qual os dois transistores estão operando saturados, que tem as máximas impedâncias percebidas de dreno, e que é útil para a nossa amplificação, é exatamente esse trechinho aqui do meio. Essa alta derivada aqui de tensão da saída, derivada da tensão da saída pela tensão de entrada, que é o eixo horizontal. E a gente pode olhar exatamente a derivada desse sinal, se a gente descer um pouquinho mais embaixo aqui, que é, dando um zoom aqui nessa faixa, entre 2.980 volts a 3.020, mais ou menos. É uma faixa bem estreita, mas que ele tem uma derivada razoavelmente alta aqui, de menos 163.7. O valor quase máximo dessa derivada. Então, esse aqui é o nosso ganho. É um ganho negativo porque uma derivada positiva da tensão de entrada, que é o eixo horizontal, causa uma derivada negativa da tensão de saída. É um amplificador inversor, né? Vamos dizer, em 180 graus de fase. Muda a fase desse sinal de saída. Ainda eu posso, analisando o mesmo gráfico, fazendo o próprio LT-Spicer aqui, a derivada do sinal. Eu posso pegar a saída e botar D na frente, entre parênteses, o valor do próprio sinal. Ele faz a derivada, e a derivada bate aqui no valor máximo dela, chega lá em torno de 210. Negativo. São duas análises da mesma coisa, exatamente o que a gente quer. A gente quer ver a derivada da tensão de saída em relação à tensão de entrada. Então esse aqui, exatamente num ponto aqui no centro, que é exatamente em 3 volts, tem a máxima derivada. Tem o máximo ganho esse amplificador. A gente adoraria que a gente pudesse operar sempre nessa faixa aqui. Mas isso só acontece quando tiver exatamente em 3 volts. Aí entram série de fatores. Lembra de diversos tipos de variações paramétricas que o circuito pode sofrer? Pode ter uma tensão de limiar um pouquinho maior, um pouquinho menor do transistor. Pode ter uma variação com a temperatura. A tensão de polarização pode mudar um pouquinho também. Então é difícil acertar e fazer ele ficar operando sempre naquela faixa para ter o ganho que a gente quer. O máximo. Aqui não era difícil. Acredite, aqui ainda era possível tentar polarizar ele próximo aqui dessa faixa de ganho máximo. Porque era um amplificador simples com uma carga fonte de corrente, M2, e um transistor amplificador M1. Mas no final da aula passada a gente viu uma outra situação em que com a configuração Cascode, que é essa que a gente acabou de revisar, em que a gente tem um transistor PMOS em série com o transistor PMOS da fonte de corrente, um NMOS em série com o NMOS da fonte de corrente, ele multiplica muito mais a impedância de dreno percebida dos transistores. E nesse caso, se a gente for observar aqui agora, claro que é um projeto de um circuito completamente diferente, mas a faixa na qual esse amplificador vai funcionar com ganho alto, ela é muito mais estreita. Se a gente for olhar aqui, essa faixa aqui toda tem entre 160 e 250 microvolts aqui. Ou seja, a derivada é muito mais grande. Por causa que a derivada é a taxa de variação, né? Se tu pegar uma variação muito maior e ainda mais num tempo muito menor, tu vai ter muito mais variação. Sim. Só vamos prestar atenção no detalhe. Não é no tempo aqui, né? É a derivada da tensão de saída
em Ah, sim, relação sim. a uma pequena tensão de E, entrada. Perfeito. no tempo não. É que no tempo eu tô falando como se fosse numa tensão menor. Então, num tempo de tensão menor. Tá, a gente Ou, tá acostumado a ver um gráfico cujo horizontal seja tempo, né? Então é intuitivo, né? exato, e eu confundo muito a tensão ainda com qualquer outra coisa, cara. Eu não sou a melhor pessoa para elétrica, cara. Eu já disse isso. Fica tranquilo que a gente tá no momento de aprendizado exatamente para isso, tá? Nem te estressa. Mas aqui no horizontal a gente tem uma variável que é a tensão de entrada, amarela aqui embaixo, e na vertical a tensão de saída, então no gráfico de cima, e pegando a derivada desse sinal de cima em relação ao eixo de baixo. Se a gente olhar aqui, uma faixinha estreita deve ter algo com menos de 50 microvolts de faixa aqui, na qual ele opera uma derivada máxima dele, que agora, em vez de ser 210, é 180 mil. Ele segue tendo a mesma relação que o ganho negativo. Aqui eu só inverti a derivada, se olhar tem um sinal negativo aqui na frente da derivada, só para ela ficar positiva e ficar legal a visualização. Então tem uma faixa Sim, muito sim. estreita de tensão da entrada, em que ele está polarizado, ele funciona muito bem. Mas o ganho dele já ficou bastante alto, né? 180 mil. E é um estágio também de amplificação só. Mas bom, tu já viu um amplificador operacional que tivesse uma faixa dessas aqui de operação, que só funcionasse em torno de 0,762,2 volts? Pior que não. Cara, uma pergunta. Por que tu quer essa derivada ali que desce? Tipo, eu não entendi isso aí, né? Tipo assim, tu tem uma. Só quer trabalhar nessa região de derivada, por quê? Primeiro, porque a gente quer que o nosso amplificador tenha um determinado ganho. Amplificadores operacionais comerciais, se tu pegar, eles têm um ganho na faixa de 100 mil. É um ganho muito alto. E o que a gente quer é que, lembra que tem uma região na qual todo mundo vai operar saturado. Olhando esse circuito de cima é mais fácil. Lembra quando a tensão da nossa saída estiver mais ou menos no meio, tanto o transistor de cima quanto o de baixo operam saturados, então ele tem a máxima impedância de dreno, né? Mas nessas Correto. regiões em que a tensão de saída é muito perto do VDD, o de cima cai fora da saturação. E nessa região em que o transistor de baixo tem uma tensão de dreno muito baixa, ele também cai fora da saturação. Então a gente quer operar aqui no meio para que tenha o máximo ganho no nosso circuito. A gente não consegue um ganho grande fora dessa faixa aqui do centro. Que no caso é os dois em saturação, né? Os dois em saturação. Aqui dando zoom nela, ó, a faixa estreita, né? Que os dois estão operando em saturação, mas que a gente tem o ganho que a gente quer. E todo amplificador operacional, o objetivo dele é que ele tenha um ganho muito alto, porque isso permite aplicação em diversas topologias de circuito diferentes, considerando um curto virtual entre as entradas inversora e não inversora. Tá, uma pergunta, tipo, como que tu pega e amplifica um sinal? Tipo assim, eu quero amplificar o som, por exemplo. Eu pego, transformo o som em coisa, pra aquele, eu não sei mais o nome daquele negócio que capta o som e transforma em impulso elétrico. Um Mas tu microfone, um precisa, transdutor acústico elétrico. esses aí é um imazinha lá, tipo, louquinho. Tu pega Tem esse vários, som, vários princípios diferentes. Tem um que é capacitivo também. Que é que varia, pelas ondas do som, varia a distância entre duas placas de um capacitor. nossa, caralho, que difícil aí. Então, são os dois princípios, olha só. Tem um que tem uma bobina grudada no diafragma e ela se mexe dentro de um campo magnético, gerando uma pequena tensão elétrica. E são Ah, microfones dinâmicos, eles suportam intensidades de som muito altos. E esse aí tem, que é o que tá falando. e tem o outro, que é o princípio do campo elétrico, que são duas chapas de um capacitor carregadas, geralmente com 50 volts. E aí a intensidade do som varia a posição de uma das chapas, que faz com que, variando a distância entre as chapas, mude a capacitância, então isso gera uma pequena variação na corrente consumida por ele. Tá, mas tem que ser, tipo, coisa, né? Tipo, esses dois circuitos têm que ser alimentados, né, ou não? Aquele dinâmico que eu falei, que é uma bobina se mexendo dentro do campo magnético, não precisa. Ele capta energia do sinal sonoro, onda mecânica, e transforma numa pequena sinal elétrico. O outro dos Ah, tá, capacitores, entendi. sim, ele tem que estar carregado com uma tensão para ter essa variação de corrente ali, deslocamento. Beleza. E Mas daí, olha só, são, tipo, são dois princípios, né? Um campo elétrico e outro magnético, né? tu pega. O campo magnético, no caso, é o do dinâmico, né? Sim, isso aí. Beleza. E daí tu pega, coloca esse som ali, tá? Tu vai ali, tu vai ter outro transistor que ele vai aumentar esse pulso de entrada para um pulso maior, correto? Sim, não são exatamente pulsos, né? Tem um sinal no tempo que vai representar a voz, é isso aí. Exato. Daí, tipo, tu vai ter ali, vai aumentando, tu vai aplicar alguns amplificador. E como tu faz para sair esse som maior? Tipo, tu pode ligar uma caixa de som, né? Mas como tu sabe que vai estar bom o teu ganho? Tipo assim, a voz é um som analógico, né? Ela varia muito.
como que eu vou saber, tem que ser de tal a tal tensão? Tem uma Como que grande pode parte saber dinâmica, isso? né? Exato. Sim, horas da tua voz pode gerar 1 microvolt na saída do microfone, horas da tua voz pode gerar 10 milivolts. E aí, como é que funciona? Não funciona. Na verdade, tu ajusta o volume de acordo a não saturar o teu amplificador. Geralmente é Para assim que isso que funciona. serve o volume, então. O controle de volume tanto é a tua percepção, como também para evitar que sature o amplificador. E o que acontece em muitos circuitos analógicos é que tu trabalha com sinais ali que, na média, vão ter centenas de milivolts de amplitude, mas que, excepcionalmente, vão ter 10 volts de amplitude, quando estiver com volume alto ou quando tiver um transitório aí que a tua forma de onda tem um valor maior. E tu tem que superdimensionar o circuito analógico para não saturar quando tem essa regime de operação aí. Tá, e uma outra pergunta, é tipo, tu quer amplificar o sinal. Tu vai sempre tá, tipo, tem como naquele negócio de baixo, tu vai estar aqui, tem que estar operando para ele 742, por exemplo, milivolts, 760,20 milivolts. Polarizado exatamente naquele ponto e tu injetar um sinal alternado ali em cima, né? Tem que ficar. Então é isso aí a polarização dele, né? Para dar essa derivada Para dar essa boa aí. derivada máxima aí. Aí entra Entendi. exatamente essa questão que tu tá me perguntando. Não tem como a gente garantir isso aqui na prática, porque tem uma grande variabilidade paramétrica também, né? Às vezes as tensões de limiar de um transistor de outro vão variar um pouco. Se variar 1 milivolt de tensão de limiar, que é uma variação quase ínfima, que nunca vai acontecer só isso, já estaria bem fora dessa faixa, né? É bem difícil de manter essa estabilidade, né? Então veja só, esses circuitos aqui, eles até podem ser utilizados em amplificadores dentro do circuito integrado para fazer alguma função auxiliar ali dentro, mas para a gente implementar um circuito analógico, comprar um circuito desses não é prático, isso aqui não funciona direito. Então vem exatamente a aplicação do circuito diferencial, que é o circuito diferencial, ele tem uma estrutura em que tem dois sinais de entrada, que é o sinal da porta inversora e da não inversora, né? Os amplificadores operacionais que a gente conhece lá. Como assim? Um amplificador operacional tem duas portas, a inversora e a não inversora. E o que ele amplifica é a diferença entre a tensão dessas duas portas. Essa aqui é a representação típica dele. Em que a gente tem a tensão positiva de Tipo, vamos alimentação e dizer que negativa. a gente pega, por exemplo, 1 volt, daí ele mete em cima e mete embaixo. Vai dar tipo 2 volts de saída, então. Porque vai ficar 1 volt e menos 1 volt. Ele subtrai a tensão de baixo da tensão de cima, né? Ele pega a diferença e amplifica por 100 mil. Lá em eletrônica, e provavelmente vocês vejam isso aí com detalhes de instrumentação. Mas o que acontece? Esse ganho não é constante, não é sempre 100 mil. Então, o que é que se faz na realidade, o mais típico, é que se constrói um circuito com realimentação. De uma certa forma, se observar que a saída é realimentada na porta inversora, nesse caso, num estágio o amplificador com realimentação, de forma que o ganho resultante ele não é resultado do ganho do amplificador, que pode ser de 20 mil a 25 mil a 200 mil, pode ser o ganho do amplificador. Mas quando realimentar dessa forma, o ganho só depende da resistência da realimentação e da resistência de entrada. Não depende mais do ganho do amplificador. Então, se tu quiser um ganho de 10, tu bota a relação da resistência 10, ou depende da topologia do circuito, 20, 30, 50, e tu tem o ganho que tu quer, dependendo dos dispositivos externos, não do amplificador. Caralho, daí tipo, tu pode ter um amplificador full bosta ali, tipo, bem ruinzinho, né? Não tão, tipo, que dá 10k, por exemplo, e tu tem uma relação boa de resistor ali, tu consegue. Tu consegue uma relação boa de resistores, claro, tu não vai conseguir o ganho de 10 mil pelos resistores, isso não vai funcionar. Mas tu consegue botar um ganho de 500 bem estável, garantido que vai ser sempre 500, perfeitamente. Sim. Então, isso aqui foi uma contextualização do para que vai servir. Tá, mas uma pergunta, tipo, o máximo ganho que tu consegue pelos resistores depende do amplificador ainda assim, né? Depende, sim. Mas, em geral, a gente não vai trabalhar com um ganho próximo do ganho nominal do amplificador diferencial. Se o amplificador Porque é muito operacional tem um grande, ganho de né? 100 mil, a gente não vai querer um ganho maior que 1.000. Até porque um amplificador dessa topologia, que é um amplificador realimentado em tensão, né? A saída dele é em modo tensão e a entrada é em modo tensão, ele vai ficar mais lento quanto maior o ganho que tu permitir aqui. Então, em geral, a gente não trabalha com ganhos absurdamente altos aí. Não é comum ter um amplificador configurado com ganhos de 5 mil. Não faz muito sentido isso.
Mas então é o spoiler que vocês vão ver em instrumentação, provavelmente, aqui. Ou lá em sinais de sistemas, provavelmente também, processamento, implementação de filtros. Cara, tô só querendo ver sobre o amplificador, porque o pessoal do PET quer transformar uma cafeteira em uma caixinha de música. Uma cafeteira de um drone. Não, ia ser top também, né, cara? Do nada um cafezinho voando. Tá. Esse ia ser MacGyverismo literalmente um total. café expresso. É, MacGyverismo total. Como é que vocês vão fazer ela tocar música? Eu tenho minha curiosidade. Ah, Não, eu não tô no projeto, né? Eu tô pensando nisso agora. Como que o pessoal pode fazer isso? Pra dar uma mão, talvez. bom, botar uma caixa de som dela, dentro dela. Exato. Bom. Mas amplificar o sinal acho que não é tão difícil, né? Não, essa simplificação aí é bastante tranquila. Tem bastante dispositivos comerciais fáceis de tratar. Mas vamos focar aqui no que a gente vai ver hoje. A Beleza. estrutura diferencial, olha só, exatamente, ela não tem uma entrada só que tem que ficar exatamente no ponto de operação, como a gente viu lá em cima, né? Ela tem duas entradas. Então, essas duas entradas, elas têm um sinal em comum, uma tensão em comum. E quanto variar o sinal em comum entre as duas, o amplificador é completamente tolerante a isso. E é como se sempre que os dois sinais fossem junto, a tensão comum varia junto nas duas entradas, eles estivessem operando exatamente naquela faixa ideal ali de ganho. E o pequeno sinal, uma pequena diferença entre os dois, que é um sinal ali na casa dos microvolts ou milivolts no máximo, esse é que vai ser amplificado. A pequena diferença entre os dois. E por essa flexibilidade de ter duas entradas e existirem já circuitos com topologias conhecidas, como a gente viu aqui, em que a gente bota impedâncias de realimentação e controla o ganho externamente, se consegue fazer diversas outras aplicações desse cara. Bom, ele é tolerante à variação do nível comum, então, e na verdade ele evoluiu para a simplicidade, porque agora a gente não precisa se preocupar onde polarizar o ponto ideal dele, e não tem que ter necessidade da gente, na hora de projetar ele, acertar exatamente a relação das correntes, essa corrente que é injetada em cima e a corrente que vai ser drenada embaixo, para polarizar ele exatamente, né, no ponto central. Mas isso vai ficar implícito aí da topologia de circuito utilizada em volta dele. Mas para ser o mais ideal possível, a gente quer maximizar o ganho dele entre a tensão diferencial na entrada e a tensão o deslocamento de tensão na saída. Vamos analisar rapidamente aqui qual é a estrutura do amplificador de diferencial antes de vir a montar ele e simular esse cara. O nosso amplificador diferencial ele parte de algo que é muito similar ao que a gente já viu antes, que é uma referência de corrente, uma estrutura que é um espelho de corrente, que a mesma corrente que passar em M1 aqui, por ele ter as dimensões iguais, vai ser copiada para M fonte de corrente, pelo próprio nome já diz, ele é uma fonte de corrente constante. Ele vai tender a drenar os mesmos 50 microamperes sempre. Mas o que tem em cima aqui agora, se a gente for observar bem, é como se houvessem dois amplificadores em paralelo, daqueles amplificadores que em cima tem uma carga, que é uma parte passiva, que vai transformar uma variação de corrente numa variação de tensão, nesses nós saída menos e saída mais. Consegue acompanhar isso? Bem tranquilo, bem tranquilo. Mas Antes, eles estão paralelos, no caso. os dois em paralelo como se fossem dois estágios independentes. Mas veja Sim. uma questão característica dele aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a visualização dele, para a gente focar bem nesse cara aqui, que é o nosso negócio agora. Aqui embaixo vai drenar uma corrente constante o tempo todo. Beleza, uma fonte de corrente, por isso mesmo, por definição. Esses caras aqui de cima fazem aquele papel daquele transistor que transforma uma variação de corrente do dreno numa variação de tensão, no nosso saída menos e saída mais. E esses dois transistores do meio são os dois caras que vão operar sempre em função da topologia que eles estão construídos, em torno daquela região na qual eles têm o ganho ótimo e estão saturados. Veja bem uma coisa, aqui em cima são transistores PMOS, aqui embaixo é um transistor NMOS porque ele está com o source referido à Terra. Qual a característica, que tipo são esses transistores do meio aqui agora? Esses caras do meio são transistores tipo N. Do que depende a corrente de dreno num transistor tipo N quando ele está operando saturado? Vamos fazer de conta que inicialmente ele está no ponto ideal de operação, tá? Eles estão saturados. E do que vai depender a corrente de dreno dele? Ah, do.
do VDS e o VGS, né? Que é a de dreno. Perfeito. Do VDS, mas vamos dizer que eles estão saturados, estão bastante bem saturados, tá? Depende do VDS aqui. Tensão entre source e dreno. Então vai depender apenas das entradas, da ida entrada e da ida entrada negativa, né? Que tá ali. Perfeito. Que é o que tem Então, lá. esse é um ponto importante. Vai depender da tensão VGS, então, da entrada para o source, né? Da entrada para o source, né? Correto. Gate para source, gate para source. Essas tensões aqui. Que é a diferença entre esses dois aqui. Na verdade, um deles vai ter a tensão de gate de um transistor, e na outra entrada tem a tensão do gate do outro. Só que a tensão do source deles é comum nesse nó de baixo aqui, ó. Então, se a tensão de source deles é comum, e eu tenho as entradas com tensões muito parecidas, vamos dizer que a gente tem o VGS, numa situação hipotética, o VGS está em torno de 1 volt. Um vai ter 1 volt mais 1 microvolt, e o outro vai ter 1 volt cravado, né? A tensão VGS, porque o source é comum aos dois, né? Aquele que tiver a tensão de entrada levemente maior, vai drenar um pouquinho mais de corrente, né? Pegando na primeira análise aqui, vamos dizer que a corrente nesse M diferencial 1 aqui, ela é um pouquinho maior do que a corrente no M diferencial 2, porque a tensão na entrada positiva é um pouquinho maior do que na negativa aqui. Ou na não inversora positiva e inversora negativa. O que vai acontecer quando tiver esse pequeno desbalanço na entrada, entre a entrada positiva, não inversora e inversora? Se a corrente de um lado do braço, vou limpar a tela aqui, se a corrente de um lado aqui, ela é um pouco maior do que a corrente no outro lado desse braço, no source dele, as duas correntes se somam, né? Leis das correntes de Kirchhoff aplicadas a esse nó. E a soma dessas duas correntes é igual à corrente constante que é drenada aqui embaixo. Não estou mentindo, isso aqui é a lei de Kirchhoff aplicada a esse nó aqui chamado V comum, M8 e M9. Então, a soma das correntes é constante. Quer dizer que, vejam bem a situação agora, se aumentou um pouquinho a corrente num braço aqui, que é o braço do transistor M diferencial 1, obrigatoriamente ela vai diminuir um pouco no M diferencial 2, para compensar, e no resultado ela dá a mesma corrente drenada pela fonte de corrente lá embaixo. Lei de corrente de Kirchhoff aplicada a esse nó aqui. Alguma dúvida sobre isso? Mas pra onde que vai essa corrente aí? Que ela não vai sumir, né? Tipo, vai diminuir o M diferencial 2, só que ela não vai sumir a primeira corrente que tinha, né? Não, se a tensão na entrada positiva for um pouquinho mais alta do que a outra, vai aumentar a corrente num braço e vai diminuir a corrente no outro, né? Mas na soma delas, elas vão ser constantes, aproximadamente, porque é uma fonte constante aqui embaixo. Como é que vai acontecer esse efeito para que ela seja mantida constante? Não faço a menor ideia. Olha só, a tensão desse nó, ela vai flutuar para garantir que a tensão VGS dos dois mantenha essa relação de que as correntes de dreno deles resultam na corrente da fonte de baixo. Veja uma coisa, se uma situação hipotética aqui, a tensão de VGS necessária para que cada um deles conduza 25 microamperes, vamos supor que é 1 volt, né? Cada um deles tem que ter 1 volt VGS. Uma situação hipotética para facilitar a nossa análise aqui. Tem que ter 1 volt para conduzir 25 microamperes, que somados no nó de baixo lá, dão 50 microamperes, que essa fonte está polarizada, né? Fechou aí? Então, eles têm aqui... Fechou. Eles têm os dois 25 microamperes. Agora, se esses dois sinais aqui estão em 4 volts, constante, não tem tensão diferencial nenhuma, só tensão de modo comum, tá bom? Essa V comum aqui, ó, vamos dizer que agora é 4 volts. A tensão no nó V comum M8 e M9 vai ser 3 volts. Porque 3 volts menos 4 volts que está no gate, menos 3 que está no source desse transistor aqui, dá 1 volt de diferença para que ele conduza 25 microamperes. No outro também. 3 volts aqui no nó comum, 4 volts no gate, dá o suficiente para ele conduzir os 25 microamperes e fecha o balanço de correntes aqui nesse nó.
Porém, e se agora a tensão de modo comum aqui da entrada, eu vou riscar por cima dela, for 2 volts, como está aqui exemplificado. Agora é 2 volts a tensão de nível comum, e a diferencial segue sendo zero. Não tem diferença nenhuma. 2 volts é a tensão da entrada não inversora e da entrada inversora. Então, a tensão desse nó de baixo aqui vai ter que ser 1 volt. Porque garantir que o VGS do transistor diferencial 1 e VGS do transistor diferencial 2 sejam 1 volt também. 1 volt da tensão de modo comum, mais 1 volt dá exatamente os 2 volts que tem nos gates dos dois transistores. Entendeu que se a tensão das duas entradas subir ou descer, esse transistor de baixo aqui é o cara que vai absorver a diferença entre elas por meio do controle da tensão do surge dos dois. Se for... Entendi, sim. Então, olha só, o fato de que tem uma fonte de corrente comum aos dois e que a soma das correntes que os dois drenam tem que ser constante sempre, vai fazer com que automaticamente seja controlada essa tensão aqui. Se sobem as duas juntas, sobe a tensão desse nó comum junto, acompanhando as duas. E agora, se acontece um pequeno desbalanço entre as duas, vamos dizer que depende do ponto de polarização. Elas estão polarizadas numa região em que os dois estão operando saturados agora. Qualquer região. Vamos dizer que seja em torno de 2 volts. Os dois estão operando muito bem saturados. Um pequeno desbalanço em que a entrada não inversora seja maior que a entrada inversora vai aumentar a corrente de um braço e diminuir a corrente do outro. Mas na soma elas vão dar a mesma coisa, né? Como sempre. O V comum vai flutuar de forma que a soma dá a mesma coisa. Só que uma corrente grande vezes uma impedância de carga aqui vai aumentar a queda de tensão sobre a M carga 1, né? Aumentar a queda de tensão quer dizer que a tensão na saída negativa ela cai. Então a tensão cai nesse nó aqui e em função de que a corrente é menor no segundo braço aqui, a queda de tensão sobre M carga 2 é menor, então a tensão nesse nó saída positiva aqui sobe um pouquinho. A gente pode analisar como se fosse um resistor aqui. Pensa que esses transistores em cima operam como se fosse um resistor. Se eu dreno maior corrente, o lado que eu dreno maior corrente, ele vai estar sujeito a uma maior queda de tensão, né? Porque tem uma maior corrente circulando e a alimentação menos uma tensão maior faz uma queda de tensão aqui. E no outro lado, uma resistência também, vezes uma corrente menor, vai dar uma menor queda de tensão aqui em cima. Portanto, ele vai estar mais perto da alimentação. Ou seja, a tensão desse nó aqui sobe um pouquinho. É no desbalanço que ele opera bem. Então. Mas lembrem aqui, observando isso, o quanto de ganho ele vai ter vai ser o GM desses transistores, que é quanto uma pequena diferença de tensões dos gates vai virar uma diferença de correntes nos drenos. Dos dois lados isso acontece, o GM dos dois. Vezes a impedância que tem na carga aqui, que vai transformar essa pequena diferença de correntes numa diferença de tensões entre o nó saída inversora e saída não inversora. Veja bem, a principal característica dele... Vai transformar no quê, professor? Vai transformar numa diferença de tensão entre elas? Isso aí, o resultado da operação, essa da amplificação, é a diferença entre a saída não inversora, inversora e não inversora. Aqui. Então calma aí, a gente vai chegar no ponto em que o amplificador tem uma saída só, tá? Mas agora é o primeiro passo para a gente entender o princípio de funcionamento, é o mesmo daquele de antes, né? Tensão de gate, diferença nas tensões de gate vai virar uma pequena diferença nas correntes de dreno, que aplicado sobre uma carga vai se transformar numa diferença de tensões na saída, né? Até esse ponto é possível acompanhar aqui o princípio de operação deles? Diferença de corrente gera tensão, diferença de tensão que dá... Ali. Tá, só deixa eu botar o fundo aqui de novo. A princípio, sim. Tipo, a diferença de tensão inicial gera a diferença de corrente que gera diferença de tensão. Isso aí. Assim como os amplificadores que a gente viu antes, se eu tiver um GM grande nesses amplificadores diferenciais aqui no meio, nesses transistores que são os diferenciais,
eu vou gerar uma grande variação de corrente. Então, aumenta o ganho, né? Um GM grande. Ao mesmo tempo, também, aquela mesma análise de quais as impedâncias de dreno são ligadas a esses nós aqui, saída menos, saída mais, quando sujeitas àquela diferença de corrente, vão amplificar mais ou menos o sinal. Então, analisando cada um dos braços individualmente, é como se fosse um circuito similar àqueles que a gente já viu, que é uma determinada impedância de carga sujeita à variação de uma corrente drenada pelo transistor de baixo aqui. Veja que isso aqui é um comportamento similar ao que a gente já viu nos amplificadores mais simples, né? Até agora. Seriam esses comportamentos tipo esse cara aqui tem, que é o mais simplificado de todos. Consegue Correto. visualizar isso? É uma variação de corrente jogada em cima de uma A impedância. única diferença desse pros outros é que ele, tipo, ele é mais constante, sabe? Tu consegue manter o ponto de operação mais tranquilamente. Perfeito, esse é exatamente o objetivo dele. E agora, toda vez que o sinal comum entre as duas entradas estiver de uma grande faixa de operação, corretamente, e tiver um pequeno sinal diferencial, ele vai se manter operando sempre naquela região de máximo ganho lá. E a gente vai abrir aqui exatamente esse transistor para esse circuito, para observar o comportamento dele em algumas situações. A primeira questão aqui deles é o circuito similar ao que a gente já observou até agora na aula, com o detalhe que aqui tem duas fontes explicitamente, olha só. Uma das fontes explicitamente, ela é só tensão diferencial entre os dois, para facilitar a nossa análise. E a outra fonte é a fonte que tem a tensão comum entre os dois. Então a gente pode analisar diferentes condições em que, quando eu excursionar a tensão comum, como é que vai se comportar a saída? E quando eu excursionar a diferença entre os dois, que é o que tem que ser amplificado, como é que vai se comportar a saída na outra situação? Eu vou começar excursionando a tensão comum, porque ao excursionar a tensão comum, a gente consegue observar a tensão desses vários nós e ver quem está operando saturado e quem não está operando saturado, né? Que é importante para nós saber em qual região ele realmente está funcionando bem, né? Então eu vou iniciar por isso aqui, fazendo a análise da tensão comum. Então eu vou pegar aqui a nossa fonte se chama V comum, eu vou lá no Simulate, esse aqui é exatamente o circuito que está disponível no nosso conteúdo da aula, aqui na página principal, em circuitos e... Deixa eu lembrar o nome dele. Circuitos amplificadores e portas lógicas aqui. Já foi fornecido na aula passada. Já vinha previsto esse circuito amplificador diferencial junto. Então, circuitos amplificadores e portas lógicas está exatamente isso aqui fornecido junto. E eu vou vir aqui em Simulation, Edit Simulation Command, e vou dizer que eu quero uma análise de tipo DC Sweep, na qual eu vou variar a tensão em uma fonte. Name of first search sweep. Nome da primeira fonte na qual eu quero fazer essa variação. Eu quero que a fonte se chama V comum. Que é essa fonte aqui, né? Que eu quero variar a tensão dela e eu quero ver o que acontece. Eu quero uma variação linear, vai começar em 0 volts, vai acabar em 5 volts, e eu vou dar 1 milivolt de passo aí. Ou menos que isso. 10 microvolts de passo entre um ponto e outro. Ok, eu vou largar esse comando de simulação aqui em algum lugar do meu esquemático. Tá aqui o comando, V, ponto DC, V comum, 0 a 5, 10 microvolts de passo. E eu vou executar essa simulação agora. Enquanto ele executa a simulação, eu já vou dividir a tela aqui em duas. Dividir verticalmente. Para que a gente consiga observar algumas coisas aqui junto. Então, muito bom. A gente está variando a tensão comum entre as duas entradas. Então, obviamente, que se eu, primeira coisa, assim que terminar a simulação aqui, eu vou adicionar a tensão da própria entrada aqui. Então, a tensão da entrada... Tá, mas daí tu pegou e fez o quê? Tipo, tu colocou só o V comum ali. Isso, a tensão diferencial é zero. As duas entradas têm a mesma tensão, ok? Beleza. Então eu botei os dois, eu vou botar os dois sinais aqui, ó. Clicar em entrada menos, entrada mais. Não está inserindo entrada menos aqui no gráfico, mas elas são exatamente iguais. Então não tem sinal diferencial para ser amplificado nenhum. Então eu queria que a saída tivesse tensão constante, né? Nesse momento. Se não tem Correto. diferença,
Isso. Eu não quero que amplifique nada, porque a tensão é igual nas duas entradas. Eu só botei aqui para me provar, olha só que exatamente o eixo horizontal fecha com o eixo vertical, porque essa é a tensão que a gente está variando ao longo da análise, né? Não tem diferença nenhuma. Então, eu vou excluir isso aqui que não me interessa nos momentos. Mas o que eu quero botar aqui? Eu vou botar a tensão no dreno do transitor, que é a fonte de corrente, e a tensão nas duas saídas aqui. À medida que a minha tensão de entrada, que é a tensão nas duas entradas aqui, ela é bastante baixa, no início da faixa aqui, ela é tão baixa que está abaixo do threshold desses transistores aqui de cima, né? M diferencial 1 e M diferencial 2. Então, eles não permitem passar corrente nenhuma. Portanto, não tem corrente nenhuma passando por essa fonte aqui também. Por lei de corrente de Kirchhoff, não tem corrente sendo drenada daqui de cima para o nó V comum, aqui não tem corrente nenhuma. Então, essa fonte aqui, inicialmente, ela está desligada, ela não está saturada, que é o que acontece bem no início aqui, em que a tensão no dreno dela é zero. A partir de alguma coisa em torno de 1 volt, a tensão de gate desses transistores de cima aqui é suficiente para eles ligarem já. E a tensão no V comum começa a subir com uma taxa parecida com a tensão de entrada. Porque, afinal, tem tensão suficiente para ligar esses dois transistores diferenciais. Então, agora sim, esse transistor de baixo vai começar a operar como uma fonte de corrente e vai começar a limitar a corrente. A gente pode, inclusive, verificar isso aqui. Se eu adicionar mais um gráfico aqui, e nesse outro gráfico eu vou adicionar na linha de baixo aqui a corrente que está drenando pela fonte, coincide bem aqui, que a corrente vai ser controlada em torno dos 50 microamperes, que é a corrente nominal que essa fonte tem que absorver, a partir de ali um pouco mais de um volt, ó. Vamos dizer, em 1.3, 1.4 volts, ela vai manter constante a corrente. Tá, beleza. Agora o que acontece? Mas eu continuei subindo as tensões das duas entradas aqui, nessa região aqui, segue aumentando. A partir do momento que eu sigo aumentando a tensão de gate desses dois transistores, agora sim a tensão desse modo comum vai começar a acompanhar eles e vai subir junto. Por quê? Para que siga sempre com o balanço entre os dois, a corrente do dreno dos dois tem que dar igual à corrente da fonte. E a corrente Ele da ali ficou fonte, constante, né? a corrente Ele da ficou fonte ali. ficou constante, isso aí. E o que eu posso confirmar aqui? Eu posso botar aqui embaixo também a corrente de dreno desses dois transistores. Para confirmar que os dois têm a mesma corrente de dreno, se a gente olhar essa linha de baixo aqui. E ela também foi mantida constante em 25 microamperes agora, porque cada um dos dois transistores diferenciais tem a metade da corrente da fonte de baixo. Numa situação em que eles estão equilibrados, né? Tem a mesma tensão de gate. O que acontece quando eu vou subindo mais ainda a tensão comum entre as duas entradas? Vejam aqui, eu vou riscar aqui em cima as tensões, olha só. Aqui em cima, eu vou destacar em azul aqui, é a tensão que tem no nó saída e saída menos. Saída mais e saída menos, que são as tensões desse nós aqui. E aqui embaixo, essa rampinha em verde aqui, destacada em rosa aqui, é a tensão no nó comum aqui de baixo. A diferença entre essas duas tensões é a tensão de dreno desses transistores diferenciais, né? Concorda comigo pela análise da malha rapidamente aí? Agora, eu digo que sim, A né? Pelo diferença entre menos. a tensão V comum e a tensão saída menos é a tensão de dreno do M diferencial 1 aqui. A diferença entre esse nó aqui e esse aqui. E a diferença entre o V comum e a tensão saída mais é a tensão de dreno do M diferencial 2. Eu só preciso que tu me diga se faz sentido ou não para ti isso aqui. Eu estou só medindo duas tensões, desculpe, três tensões. V comum, V saída menos e V saída mais. Eu estou querendo estimar a tensão de dreno do M diferencial 1 e M diferencial 2. Sim, sim, faz sentido, faz Que é a sentido. diferença entre Poderia. elas. A tensão daqui menos aqui e a tensão daqui menos aqui. Certo. Eu posso até adicionar um gráfico mais aqui e confirmar essa relação aqui. Que é, eu vou pegar a tensão saída mais menos o V comum e a tensão saída
Desculpa, saída menos comum e saída mais menos comum. E ela é exatamente a diferença entre essas duas aqui de cima. Aqui em torno de 1,5 volts, se a gente olhar aqui no gráfico, a diferença da tensão em V comum, da tensão saída menos ou saída mais, ela está aqui em torno de 1,5 volts, algo assim, e coincide aqui no segundo gráfico com a tensão de dreno do M diferencial 1 e com a tensão de dreno do M diferencial 2. Quer dizer, eles estão operando com uma tensão de dreno razoavelmente alta, então eles estão saturados nessa condição. Basta que VDS seja maior que VGS menos VTH. Então, nessa região aqui, em que a fonte de corrente está operando saturada já, começando aqui em torno de 1,5 volts, enquanto a tensão de dreno dos transistores M diferencial 1 e M diferencial 2 funcionam razoavelmente saturados, que deve ser até em torno de 0,3 ou 0,4 volts aqui, que é essa diferença de tensões aqui em cima, é a região na qual todo mundo está operando saturado. E tem a máxima impedância de dreno dessa fonte, ela é uma boa fonte de corrente. Esses dois caras também são razoáveis, boas fontes de corrente. E esses dois em cima daqui, eles estão sempre saturados. Esses aqui têm uma impedância de dreno mais ou menos constante, então não tem por que se incomodar com eles, nessa condição. Então, nessa faixa de tensões aqui, mais ou menos 1,5 a, estimando aqui 2,7 mais ou menos, tem o ganho máximo nesse circuito, dentro de toda essa faixa. Mas a gente vai ver que é possível alargar mais essa faixa. Como é possível alargar mais essa faixa? Se a gente projetar uma fonte de corrente com W maior, ela vai poder ser saturada com uma tensão menor. Ela pode se saturar antes de 1.5 aqui. Começar antes aqui a corrente. Também a gente pode projetar essas cargas aqui de cima para que esse encontro aqui entre a tensão da saída mais e saída menos ocorra depois e esses transistores diferenciais operem saturados até uma faixa maior aqui. Isso, no caso, é aumentando o L, né? Seria, na verdade, mudando a configuração dessas cargas aqui, tá? Mudando a configuração dessas cargas aqui. É possível uma pequena modificação delas, que a tensão nas saídas ela seja um pouco mais alta. Então, quando vão se encontrar essas tensões aqui, ó, em cima, ele consiga operar também saturado até um pouco mais. Entendeu a minha projeção aqui de cima? Se a tensão na saída mais e saída menos ela é um pouco mais alta, sim, o encontro aqui no mais gráfico de cima, o encontro no qual a CV comum vai subir e vai chegar até a próxima das tensões dela, vai ocorrer depois. Então, é possível alargar bastante mais essa faixa de operação boa aí, desde quando saturou a fonte de corrente de baixa, até quando os transistores diferenciais se mantiveram saturados. Em toda essa faixa aqui, é a região ótima, em que ele tem o máximo ganho dele, praticamente. Mas, bom, o interessante a observar é esse comportamento aqui, que o que faz com que os dois transistores operem sempre na região ótima de ganho ótimo é o fato de que a soma das correntes dele é constante, então a tensão do nó comum ela acompanha a subida da tensão de entrada, que está representada no eixo horizontal. Então, se ela acompanha exatamente, eles estão sempre em torno daquele ponto que nos estágios de amplificação anteriores que a gente tinha visto, era uma faixa bastante estreita, em torno lá de 0,7 volts, 0,6 volts, como a gente já tinha visto aqui, era uma faixa estreita em torno de uma região de operação aqui. Como a gente viu, era uma faixa bastante estreita. E pela propriedade daquelas soma de correntes de Searle do transistor diferencial, essa faixa aqui ela se expande ao longo de toda a faixa em que a gente garante a saturação da fonte de corrente e garante a saturação dos dois transistores diferenciais aqui. Então, isso é um ponto muito importante da estrutura. Essa soma das correntes é uma propriedade importante. E agora para a questão diferencial. O que acontece por uma diferença entre as duas tensões de entrada inversora e não inversora aqui? Eu vou fazer uma análise um pouco diferente aqui. Vou mudar a variável agora. Eu vou lá naquele comando que a gente fazia uma análise DC, né? E vou trocar, em vez de V comum, que era o nome da fonte que a gente tinha antes, eu vou modificar agora a V diferencial. Aqui no comando
Em vez de V comum, eu vou botar V diferencial. Só que agora eu preciso de uma variação bem pequena. Porque agora, por uma pequena diferença de sinais de entrada, ele vai amplificar um monte a saída. Então eu vou botar aqui de menos 1 mV a mais 1 mV, em passos de 1 microvolt, pode ser. São 1000 passos só. E agora eu vou deixar a V comum com a tensão que ela tem já. Tipo, vai ficar em torno de 2 volts. Em torno de 2 volts, se a gente olhar no resultado anterior ainda, é uma região aqui bem no centro, em que a fonte de corrente está bem saturada, embaixo. Está bem plana aqui ó, a corrente que ela gera, bem saturada. E tem uma razoável tensão entre dreno e source dos transistores diferenciais, que é esse valor aqui. Garante que os transistores também estão bastante bem saturados. E agora, então, a gente vai observar, nessa próxima análise, qual a diferença entre a tensão de saída inversora e não inversora para variação da tensão diferencial. Então, eu vou executar aqui. Ah, tu vai deixar um em 4 e outro em 2, isso? Não, eu fixei o V comum em 2. Então, as duas entradas têm 2 volts, só que a diferença entre elas, a tensão de cima, ela é mais ou menos 1 milivolt. Ah, tá, entendi. Eu posso aumentar, vamos aumentar mais para ver o que acontece aqui. Eu posso aumentar mais 1 milivolt, manda 10 milivolts. Mais ou menos 10 milivolts aqui, a diferença entre elas. Tu aumentou 10 milivolts, agora para 10 milivolts, né? Isso, é esse pequeno sinal aqui, a diferença entre eles, né? Beleza. Beleza. Como se estivesse introduzindo um erro, então, quase. É o erro entre as tensões de entrada. E ele vai amplificar essa diferença aí. E o que aconteceu com essa pequena diferença? Olha só. Como a tensão comum está em torno de 2 volts, aqui a fonte está bem saturada, tem uma impedância alta de saída, é uma corrente bem constante, esses dois caras operam com boas fontes de corrente bem saturados também. Veja que as tensões de saída estão aqui em cima do gráfico. E a tensão comum, que é a de baixo aqui, tá aqui embaixo nesse primeiro gráfico. Então tem essa baita faixa aqui de 1 volt mais ou menos até 2.2. Que tem uma grande tensão de dreno nesses caras aqui. Então eles operando bem saturados, bem na região de saturação. Ó. Ótimo isso aqui. O que essa pequena diferença de tensões de entrada fez na saída? Eu vou pegar aqui embaixo e vou adicionar as correntes de dreno separadamente dos dois transistores. Então, o transistor diferencial 1 tem essa corrente de dreno, que à medida que no eixo horizontal a gente aumentou a tensão da entrada positiva em relação à negativa, aumentou a corrente de dreno desse transistor diferencial 1. Um pouquinho que seja, ó, de 22.2 micro para 26.8 micro. Mas aumentou. Aumentando essa corrente nesse transistor diferencial 1, aumentou a queda de tensão em M carga 1. Daqui em cima. Porque ele atua como se fosse uma impedância só, um resistor. E aumentando a queda de tensão nele, por ser a alimentação menos a queda de tensão nele, saída menos, se a gente observar a saída menos aqui em cima, em azul no primeiro gráfico, caiu um pouquinho a tensão de saída menos. Eu vou até para facilitar aqui, eu vou excluir esse outro sinal aqui do gráfico para mostrar só esses dois. A gente consegue ver que à medida que subiu a corrente, perdão, à medida que aumentou a corrente no M diferencial 1, que a gente vê aqui embaixo, diminuiu a tensão em saída menos, que é o que faz sentido. Porque tem mais tensão ali, né, lá em cima, no caso. Porque Lá em cima. a tensão da saída menos é a tensão de alimentação menos a queda tensão em M carga 1. Exato. Então, tipo, vai cair por causa que a M carga 1 tá maior, né? Tem Isso mais aí. corrente, no caso. Tem mais corrente, perfeito. E, por outro lado, eu vou botar aqui embaixo o M diferencial 2. Subiu. Daí, tipo, a resistência desceu e a corrente desceu e aumentou a tensão lá em cima, o V de saída mais. Perfeito, aumentou o V de saída mais, a gente observa aqui em cima, em vermelho. Porque diminuiu a corrente em M diferencial 2, ficou menor do que a corrente em M diferencial 1, que é o que a gente observa aqui embaixo. M diferencial 2 em verde decresceu, né, praticamente linear, enquanto que a corrente do M diferencial 1 subiu e o outro desceu. Sentido contrário. Um pequeno sinal, uma pequena diferença de tensões das entradas. O V comum, como a gente viu, variou muito pouco, ficou praticamente constante. Mas, como uma corrente subiu e a outra desceu,
praticamente igual, a soma das correntes segue dando 50, em torno de 50 microamperes da corrente comum lá embaixo. E o nosso resultado, e o que nos importa, é a diferença entre a saída mais e a saída menos. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou botar um sinal aqui que é a tensão da saída mais menos a tensão da saída menos. Então, a tensão de saída é o resultado desse gráfico de cima, que é a diferença entre a saída mais e a saída menos. E se a gente botar aqui dois pontos de aquisição aqui em cima, a gente vai ver que a derivada desculpe, uma faixa vertical aqui de 105 milivolts, ela ocorreu por uma variação horizontal uma variação vertical de 213 milivolts, que é o que a gente tem aqui em cima. Ela ocorreu por uma variação de 15 milivolts só na horizontal, que é uma variação dessa tensão na entrada. A diferença entre a entrada positiva e negativa. Então, a inclinação disso, ou seja, a derivada desse sinal de cima em relação à horizontal aqui, corresponde ao ganho do nosso amplificador. Que é, para quanto de diferença de tensão na entrada, eu tenho uma diferença de tensão entre as saídas. É slope mesmo ou é o V vertical? É slope, porque o V vertical é a derivada vertical, é Ah, a tá. largura disso Tá, mas é aqui. tipo, isso é 13, é só 13 amplificação, tipo, tu bota 1 milivolts e vai pra 13 milivolts, isso? 13, sim. Beleza. Só que tem um detalhe. A gente ainda está com uma topologia simples. A gente não tem cascode, a gente não tem mais nada implementado aqui. É um pequeno ganho. Mas olha uma coisa interessante. Naquele amplificador que a gente viu até antes, o mais simples, quais seriam os cuidados e quais seriam os recursos que a gente teria para aumentar o ganho? Dois principais. Aumentar o W, quer dizer, mudar o W ou L, era esse apenas que me lembro. Isso, mudar o W e L dos dois transistores que estão ligados num determinado nó, né? Mas Exato. o objetivo deles era aumentar a impedância de dreno ou aumentar o GM, né? Certo, não tinha como escolher um ou outro. Isso. Vamos fazer uma coisa, vamos manter o GM constante, que ele corresponde ao transistor amplificador. Vamos deixar ele constante. E, nesse caso aqui, corresponde ao parâmetro GM desses dois, né? Que nos importa. Mas se a gente mexer só nos transistores de cima, a gente consegue aumentar a impedância de dreno deles, porque a impedância de dreno é razoavelmente baixa dessa conexão aqui, conexão de diodo, que liga o gate no dreno. É razoavelmente baixa. Então, eu teria opções. Se a gente fosse pegar aquela mesma abordagem de antes, a opção seria a gente botar duas fontes de corrente constante aqui em cima. O que tu acha? Desde que essas fontes de corrente constante correspondessem à metade da fonte de baixo, né? Correto. E aí a gente teria basicamente aquele circuito que a gente tinha antes, só que com uma topologia diferencial, em que esses transistores aqui, quando eles causarem um desbalanço em que um drenar mais ou menos corrente do que essas fontes aqui de cima, faria a tensão de saída mais e menos disparar para cima ou para baixo, né? Só que, olha que difícil. Com todas essas variações paramétricas e todos esses casamentos entre componentes, seria muito difícil de gerar exatamente a mesma corrente para injetar em cima que a gente vai drenar embaixo. Mas a gente pode fazer outra coisa? E se eu dissesse o seguinte? Eu posso fazer um espelho de corrente entre esses dois caras aqui em cima. Conectando eles assim. De forma que, na situação de equilíbrio, em que a mesma corrente é drenada dos dois lados, simplesmente ele pega a corrente de um braço e copia exatamente igual para o outro, porque é fácil fazer dois componentes casados. O difícil é gerar uma réplica que tenha muitos outros componentes envolvidos. E gera uma réplica exatamente do corrente que tem um braço para o outro. Mas no momento em que eu gerar um pequeno desbalanço, vamos dizer uma corrente maior aqui, uma menor nesse braço aqui, eu vou tentar copiar uma corrente maior para cá, né? Desse braço em que está o transistor diferencial 1 para o braço em que está o transistor diferencial 2. Só que esse transistor diferencial 2, nesse instante, ele está aceitando menos corrente, né? Não está? Porque exatamente esse pequeno desbalanço é causado por um desbalanço entre as seções de gate. Então eu vou tentar injetar uma corrente muito maior num transistor que já está agora numa configuração que ele quer aceitar menos corrente de dreno. Eu vou, ao mesmo tempo, diminuir a corrente que esse transistor aceita e aumentar a corrente injetada por esse. Eu vou ter um ganho muito maior, uma variação muito maior da tensão de saída. Ou na situação, Entendi.
Ou na situação oposta, eu poderia ter uma corrente menor no braço diferencial 1, uma maior no braço diferencial 2, e ele vai tentar copiar uma corrente menor para cá também, uma corrente menor. Ao drenar muita corrente de um nó e injetar pouca corrente nele, eu vou puxar essa tensão de saída para baixo, saída mais bem para baixo, né? Porque eu estou drenando muito mais corrente do que eu estou injetando naquele nó. Então, uma das configurações interessantes é você fazer um espelho de corrente aqui em cima. No equilíbrio, ele segue sendo um espelho de corrente constante, tranquilamente. Fora do equilíbrio, ele faz esse desbalanço enorme, ele amplifica o desbalanço entre as correntes. E ao mesmo tempo, agora, a tensão saída menos, eu vou botar ela aqui, ela vai ser praticamente constante o tempo todo, porque a diferença entre as correntes dos dois braços é muito pequena. Mas a tensão em saída mais, ela vai ser super amplificada. Olha bem esse gráfico de cima aqui. Como as correntes drenadas pelos dois transistores, elas são em quase todas as faixas de operação aqui quase constantes, veja bem, elas variam de 2.9 micro até 26 micro e até 23.4 micro. É pequena a variação da corrente dos dois lados. Então, a queda de tensão N carga M1 é quase constante o tempo todo. Pode ver aqui que ela fica bem horizontal, quase constante. Já em função de que o nó saída 2 sofre esse desbalanço enorme, que hora M carga 2 vai injetar muito mais corrente do que o transistor está drenando, e hora M carga 2 vai injetar muito menos corrente do que o transistor diferencial 2 está drenando, a tensão nó saída mais tem uma grande excursão aqui. Tão grande excursão que agora nós deixamos de operar só com esses 10 mV de diferença entre a entrada inversora e não inversora, a gente perdeu a faixa de ganho máximo aqui, tanto que a gente excedeu ela. A faixa de ganho máximo está só aqui no meio, e agora alguém já caiu fora de saturação de um lado para o outro aqui. Então eu vou diminuir ainda mais a excursão da entrada para a gente ficar só aqui no meio, tá? A gente veio bem direitinho aqui no meio. Para isso eu vou ter que mexer nos parâmetros da nossa análise, rodar de novo aqui. 10 mV já é uma excursão muito grande. Então vamos mudar aqui para... Exato, né? Tipo, ele vai amplificar demais. Exatamente, agora a gente aumentou muito o ganho, né? Perfeito, voltamos a uma região pequena de operação em que é linear. Beleza. Qual é o slope agora? Se a gente for olhar aqui, para uma pequena variação na tensão de entrada, a gente quer olhar o nó saída mais. Então eu vou pegar basicamente e botar dois cursores nesse nó saída mais aqui e vou observar como é que ele se comporta. Veja bem que o slope aqui chegou a quase 400 agora. A gente só mexeu na topologia aqui, a gente não mexeu no tamanho de nenhum componente. E outro ponto interessante. Tu já viu um amplificador diferencial com saída diferencial? Existe. É menos comum, mas existe. Como assim? O amplificador diferencial, um amp-op, em que a saída é a diferença entre dois pinos. Até existe, né? Pior que nunca vi, não. Não, até Tipo, existe. como se não tivesse tera, né? Isso. Como se não tivesse terra e a diferença fosse o desbalanço entre duas saídas. Sim, sim. Até existe isso, e em altas frequências é comum isso aí, uma sinalização diferencial. Mas o mais comum que a gente tem, é aquilo que a gente viu lá em alguns diagramas antes, é que o amplificador diferencial tenha uma saída só, né? Que a gente chama de single-ended. E nesse caso, então, já aproveitou que a saída mais é a saída single-ended. Porque ela sofre um desbalanço muito maior do que a menos, e a menos não é tão interessante. Se a menos sofrer 1 mV de desbalanço, a mais vai sofrer 400 mV. Se a gente olhar só a mais, já é razoável o ganho que a gente quer aqui. Já funciona conforme a gente espera. Entendi. Realmente é muito bom. E ele é mais constante, né? Bom, a gente já provou isso aí, de que ele consegue operar numa faixa larga de tensões de entrada comum, né? Então a gente Exato. consegue operar desde uma tensão de entrada baixa até uma tensão quase máxima na alimentação, maximizando. Existem, inclusive, olha só, observando aqui as limitações, quando a tensão das entradas é muito baixa, são esses transistores que não ligam, né? Então ele não consegue gerar a corrente de polarização quando a tensão é muito baixa. Quando a tensão é muito alta, o problema é a queda de tensão desses transistores diferenciais aqui não é suficiente para saturar eles, não tem tensão de dreno source para saturar eles corretamente, né? Então são mais ou menos os fenômenos que limitam ele, mas existe a possibilidade de projetar melhor esses transistores, ou usar transistores com threshold menor, para que ele ligue mais próximo desse aqui.
E existe a possibilidade de ter queda de tensão menor nesse M carga para que eles sigam operando saturados praticamente até a entrada chegar quase na tensão de alimentação positiva. Isso é uma questão de projeto deles. Então, em alguns transistores, alguns circuitos em que a operação é dita rail to rail, significa de um trilho de alimentação a outro trilho de alimentação, se utilizam dois estágios de amplificação em paralelo, sendo que um deles, o par diferencial, é NMOS, e do lado tem um outro que o par diferencial é PMOS. Tipo, é completamente Mas a estrutura invertida. por que o pessoal pensa, não usa dois NMOS junto? Tem algum problema quanto a isso? Porque aí eles evitam essa situação em que quando a tensão de entrada é muito baixa, não liga o par diferencial N. Mas aí nessa faixa Mas por que aqui, não liga? não liga porque não tem VGS suficiente aqui para ligar. Como aí o PMOS tem? O PMOS, o VGS é medido em relação à tensão positiva. Então, nessa faixa em que a tensão de entrada é muito baixa, tu consegue ligar se fosse um par diferencial com PMOS. Ah tá, o NMOS ele é medido em relação à Tera, então. Em relação O ao part. thirst dele aqui, que é mais É, o baixo, source. em relação ao Entendi. gate. Já imagine se tu espelhar completamente essa estrutura e forem transistores PMOS. Os transistores PMOS vão funcionar muito bem quando a tensão do gate deles é próxima de zero e não vão ligar quando a tensão de gate for fora da alimentação positiva. Então, os PMOS têm uma faixa perto da alimentação positiva que não ligam direito. E os NMOS têm uma faixa perto da alimentação negativa que eles não ligam direito. Então, amplificadores tipo rail to rail, que operam de um trilho de alimentação até o outro, com ganho nominal, eles geralmente têm um par diferencial PMOS e, em paralelo do lado, um par diferencial NMOS, num outro circuito completamente separado, para garantir esse... Isso se deve, tipo, esse NMOS não liga direito a esse onde que ele é conectado o gate, né? O source dele, na verdade. E o PMOS é onde que ele é conectado o source dele também, né? O gate também, o gate source. Veja bem, a tensão aqui entre gate e source do NMOS tem que ser uma mínima acima do threshold dele, pelo menos 0,7 volts, vamos dizer, algo assim, para Sim. funcionar. E vamos pegar esse aqui, exemplo do PMOS aqui. Se a tensão do gate desse PMOS fosse VDD, ele também não ligaria. Ele também precisa de um threshold um pouco maior, em torno de 0,7, 0,8 volts da tensão positiva para ligar. Então, operando muito perto da tensão positiva, quando as entradas estiverem muito perto da tensão positiva, os NMOS até podem funcionar, porque eles estão ligados, sem tensão de gate de source para eles funcionarem. Até pode. Mas operando muito perto da alimentação negativa, eles não conseguem ligar o par diferencial. Então, nunca vai operar muito bem aqui perto. Isso, inclusive, é um motivo pelo qual muitos amplificadores operacionais dizem lá que as entradas têm que ter 0,7 ou 0,8 volts mínimo para ele operar. Nunca deve considerar que, ao projetar um circuito usando um amplificador operacional de determinado modelo, que a tensão chegue em 0 volts absolutamente. Ela não pode chegar em 0 volts. 0 volts não liga o par diferencial e o ganho é zero. Porque eles estão ligados. E tem uma tensão máxima também, por causa do PMOS ou não? O PMOS, se tiver um outro PMOS em paralelo, ele não vai funcionar bem perto da alimentação positiva. Por um efeito similar, porque no PMOS, se a gente pegar como exemplo esse, o VGS dele é medido em relação ao surge lá em cima. Então, quando chegar perto da tensão máxima de alimentação, as entradas, ele também não vai funcionar direito. Os PMOS. Mas vejam bem, aqui nesse Mas tá, circuito... e se tu passar essa tensão, o que vai acontecer? Tipo, vai acabar quebrando o transistor? Não, eles não vão ter VGS suficiente para ligar. Eles vão desligar, simplesmente. Vão cair naquela Que? região de cutoff. Tipo assim, tu botou tensão demais, tu desliga, ele nem queima, ele só desliga. Não, ele Simplesmente. desliga, quer dizer, ele não tem tensão VGS suficiente, ele desliga. Mas assim que tu subir a tensão de novo, ele volta a ligar, e funciona normalmente, ele só satura, sabe? Durante a operação. Sim. Se tiver um Ah, mas seno aí, com uma tipo, vai excursão muito grande. ser muito grande, né? Tipo, tu vai perder muita tensão, tipo, pra tentar passar acima do limite ali de saturação de novo, né? Olha, se tu tem um amplificador alimentado com uns 5 e 0 volts, e 5 volts, tu vai ter que ter uma excursão, vamos dizer, limitado de 1 volt, que o teu sinal pode ir até 4 volts só. Diminui a excursão aqui no meio, no qual o teu sinal pode excursionar de fato e ele funcionar bem. Tá, e vamos dizer que tu passe 5 volts, vamos dizer que seja um volts ali de saturação e daí tu vai até o 7, por exemplo. Ah, não, Tu vai peraí. Tu ter. passou do 5, tu vai até o 7, aí tu tá excedendo mais a tensão nominal do gate surge desses transistores. Aí tu pode queimar eles por se exceder a tensão do transistor individualmente. Essa é outra situação, isso aí. Ah, tá, exato, exato. Então, tipo, não pode pegar e passar acima do nominal, né?
Senão dá merda, né? Pode queimar os Não. transistores. São dois fatores. O fator para não destruir eles é não exceder a tensão nominal. No nosso transistores aqui, nessa tecnologia que a gente está simulando eles, é 5 volts a tensão VGS que ele suporta. Tanto do P quanto do N. Então, se tiver entre 0 e 5 volts, é tranquilo. Não vai dar problema nenhum esses transistores. Mas mesmo assim, estando dentro da faixa que os transistores não vão se destruir, tem que lembrar que eles têm que operar saturados. O primeiro ponto, eles têm que estar ligados. Com a tensão de gate e source muito baixa, eles nem ligam. Então, por isso, essa faixa de baixo aqui, para os NMOS conseguirem ligar. Perto de 0 volts. E perto de 5 volts é para os PMOS conseguirem ligar quando tiver os amplificadores diferenciais PMOS, não é esse caso aqui, tá? Mas Entendi. o efeito prático é quando a gente tem um amplificador operacional que a gente compra ele, ele diz a entrada tem que estar entre VSS mais 1 volt, às vezes, mais 1 volt, e VDD menos 0,7 volts, por exemplo. Que é essa faixa de cima aqui que os transistores PMOS talvez não vão ligar direito. Ok? Então, é justificativa porque nossos amplificadores comerciais têm limitações também de excursão. Mas, bom, esse aqui é o princípio de operação e esse cara aqui é o que nos resolve grande parte dos nossos problemas de engenharia elétrica quando a gente usa amplificadores operacionais. É claro que tem detalhes aqui que a gente não vai aprofundar mais, que a gente poderia ter estruturas cascode ali para aumentar aquelas impedâncias de dreno e chegaria aí a valores de ganho muito maiores, né? A gente foi fazendo mais ou menos todos esses passo a passo aqui já durante essa análise. A gente já analisou a tensão diferencial primeiro. A gente botou uma pequena diferença na tensão das entradas aqui e analisou o comportamento também. E a gente mexeu, inclusive, na configuração do M-carga 1 e M-carga 2, tornando eles um espelho de corrente e vendo como aumentou muito mais, né, o ganho. E tornou o amplificador single-ended, sendo somente saída do amplificador operacional. Amplificadores operacionais comerciais, eu vou descer aqui um pouquinho. Tem um exemplo aqui embaixo. Perdão, o exemplo estava na aula passada. Um instante aqui. Como esse aqui é um amplificador operacional comercial, Jesus Cristo, que demônio é esse, cara? fica tranquilo. Tem a mesma estrutura. Esse transistor aqui de cima é uma fonte de corrente, apesar de ser um bipolar. Aqui tem um par diferencial ligado às entradas da inversora e não inversora. Aqui embaixo, esses transistores aqui tem uma configuração de espelho de corrente aqui embaixo, entre eles também. E essa parte aqui, se a gente for observar um pequeno detalhe, lembra que um pequeno descasamento entre componentes às vezes pode gerar uma tensão de saída que a gente chama de tensão de offset. Quer dizer, um pequeno descasamento entre esses transistores que são a carga, um pequeno descasamento entre o par diferencial, pode fazer com que ele virtualmente tenha uma pequena tensão de saída sendo amplificada, constante na Sim. saída. Aqui embaixo tem entradas que se permite intencionalmente compensar esse desbalanço entre os componentes, ajuste de offset, e vários dos amplificadores operacionais que a gente tem, eles têm esse ajuste, mas tem que tomar cuidado. Esse desbalanço vai ser dependente de cada unidade do componente. Então não adianta eu projetar um valor de resistor para botar aqui na compensação de offset e querer montar todas as placas com o mesmo resistor. Porque a variabilidade é entre unidades fabricadas do chip, não é algo sistemático que todos os chips vão ter a mesma variação, né? Então tomar esse cuidado. Mas tentando resumir aqui, isso aqui eu estou com uma fonte de corrente, esses dois são um par diferencial. Aqui embaixo atua como uma espécie de um espelho de corrente entre eles. Essa parte aqui corresponde àquela parte de polarização que gera uma corrente constante, independentemente da tensão de alimentação, independentemente da temperatura. Então, isso aqui é uma fonte de geração de corrente constante, e essa corrente constante, através de um espelho de corrente, ela é copiada tanto para a fonte lá do par diferencial, quanto uma outra fonte de polarização de um circuito maluco aqui no meio. E se a gente observar bem esse circuito do meio, eu vou dar uma limpada aqui na tela, esse circuito do meio tem uma configuração push-pull aqui. E tem alguns resistores também para limitar a corrente. Mas a configuração push-pull é típica com ganho de tensão GV igual a 1. Ou seja, o sinal resultante do primeiro estágio, que vai ser amplificado, vai chegar por uma diferença na corrente treinada aqui, ele é
aplicado no estágio push-pull para aumentar a capacidade de corrente do amplificador operacional antes de ir para a saída. Então, esse amplificador diferencial, se a gente olhar de forma grosseira numa análise rápida, ele é um amplificador diferencial com estrutura similar àquela que a gente já viu, e um segundo estágio que não tem ganho de tensão, mas tem só ganho de corrente aqui, para que esse amplificador diferencial consiga fornecer talvez dezenas ou centenas de miliamperes na saída, porque aquele par diferencial sozinho ele não tem uma grande capacidade de corrente. E todos esses outros blocos aqui em volta são blocos de polarização e, com essa conexão aqui, espelho de corrente, que copia uma corrente de referência constante para esses outros dois elementos aqui. Esse aqui é um circuito equivalente, na verdade, exatamente desse transistor aqui, dessa série TL08. TL0801, que tem um amplificador só dentro do encapsulamento, TL082, que tem dois amplificadores no mesmo encapsulamento, TL084, tem 4 amplificadores no mesmo encapsulamento. Eles têm exatamente esse circuito aqui internamente. E veja um detalhezinho curioso aqui também. Também existem problemas de instabilidade aqui, então eles têm internamente aqui já um capacitorzinho que provavelmente faça uma realimentação do segundo estágio por primeiro para garantir a estabilidade de operação dele. Mas bom, nesse ponto aqui a gente encerra o conteúdo sobre amplificadores diferenciais. Aqui embaixo eu trago uma ilustração exatamente desse componente, dizendo as tensões de offset na saída típicas e a probabilidade disso acontecer, que é uma distribuição normal aqui. Ó, a tensão de offset típica de menos 1 volt a mais 1 volt praticamente, entre as várias amostras produzidas. E está aqui o princípio de operação de um transistor, de um amplificador diferencial. Tendo em vista que a gente consegue também aumentar o ganho dele com mais estruturas cascode, mas aqui a gente já excede bastante o escopo da nossa disciplina, abordando bem mais fatores. Mas é possível também esse aumento. E por último, a gente não pode esquecer também que todos os transistores eles têm componentes parasitas. E aqueles transistores têm aumentados sempre, além de aumentar as capacitâncias de gate, também aumenta as capacitâncias parasitas entre dreno e substrato, entre dreno e gate, entre source e substrato, source e gate, devido a todos aqueles acúmulos de carga resultantes da construção de junções PN aqui ao longo de toda a estrutura do transistor. Então não adianta a gente sempre querer aumentar o tamanho dos transistores, que nessa medida que a gente aumenta o tamanho deles, a gente aumenta os parasitas e também torna eles mais lentos. Para se acelerar a dinâmica deles, e a gente não discutiu isso em nenhum momento, a corrente de polarização aqui ela tem uma certa influência. Correntes de polarização menores, elas são razoáveis para se aumentar as impedâncias de dreno de todos os componentes. Porque se a gente olhar lá naquela análise que a gente fez na primeira simulação anterior lá, e também os resultados agora da última tarefa, quanto maior a corrente de polarização, menor as impedâncias de dreno, tipicamente. Mas se eu diminuo a corrente de polarização, eu torno o circuito mais lento, porque para carregar e descarregar essas capacitâncias parasitas, o circuito demora muito tempo. E por outro lado, os circuitos rápidos, eu posso polarizar eles com uma corrente de polarização muito alta, de forma que eu compense o fato de que a impedância de dreno é baixa e aumente o GM deles, então. E com a corrente de polarização mais alta, eu consigo tornar uma dinâmica mais rápida, por carregar e descarregar as capacitâncias mais rápido e por poder ter componentes menores, conseguindo ter uma dinâmica mais rápida, mas nesse ponto a gente troca as coisas. A gente paga um custo de consumir mais energia para ter um componente mais rápido. Por isso existem aí diversas variáveis diferentes de projeto na hora de projetar um amplificador. Mas a gente tem que ter isso em mente, que em geral, componentes mais rápidos têm um consumo de energia maior, e ter componentes mais lentos, que se permite que sejam mais lentos, pode ter um consumo de energia muito mais baixo. Aqui tem um exemplo simples do mesmo amplificador, polarizado com 2 microamperes, e a dinâmica da saída dele com relação a pulsos na entrada, um amplificador diferencial dessa mesma topologia aí. E o que acontece se eu polarizar esse mesmo amplificador com 40 microamperes, como a reprodução dos pulsos da saída fica muito mais fiel à entrada, porque afinal, aquele tempo de carga e descarga das capacitâncias parasitas ele é muito mais curto aqui, ó, quando tem uma tensão de polarização maior. Uma corrente de polarização maior, perdão.